Bom dia, à igreja. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. A partir do versículo de número 11, nós estaremos lendo do versículo de número 11 ao de número 32. Lucas, capítulo 15, dos versículos de número 11 ao 32. Assim dirá a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, Deus Santo e bendito, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Seu Santo Espírito, Pai, possa iluminar, Pai, não só as nossas mentes, mas também os nossos corações, para aprendermos, Pai, da Tua palavra. Nos ensine, Pai, por meio da Tua doutrina. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler
narra uma das histórias e uma das parábolas mais conhecidas, contadas por Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo. Certamente essa parábola é não apenas muito conhecida de nós, mas também muito amada, uma vez que todos nós nos identificamos, em especial, com a figura daquele filho mais novo que, tendo uma vez fugido da presença do seu pai, ele volta arrependido e é recebido pelo pai pelos braços amorosos dele. Irmãos, para nós compreendermos, portanto, essa parábola e essa história que nos é contada por Jesus por meio de uma parábola, nós precisamos, antes de mais nada, entender o que é uma parábola. Basicamente, uma parábola é uma história fictícia por meio da qual e que tem o propósito principal de comparar, de ilustrar, de representar uma situação da vida real semelhante à história contada. A palavra parábola significa colocar ao lado. A ideia e a intenção de quem conta uma parábola é exatamente colocar duas coisas, uma ao lado da outra, a fim de se fazer uma comparação, uma analogia. A ideia, portanto, é, de um lado, contar uma história fictícia e, ao mesmo tempo, ao lado dessa história, ou por trás dela, ou nas entrelinhas, há também uma história real sendo contada. Há também uma situação da vida real, uma realidade espiritual também sendo contada. Essa é a ideia principal de uma parábola. Um outro aspecto importante de uma parábola é que numa parábola, como em qualquer história, é comum nós encontrarmos a presença de personagens. Personagens geralmente são usados em histórias e em parábolas para dar vida àquele enredo, ao enredo de uma parábola. E uma vez que uma parábola ela tem como função representar e ilustrar aspectos e situações da vida real, os personagens de uma parábola também têm como função representar e ilustrar pessoas da vida real. E que geralmente costumam ser aqueles ouvintes, os ouvintes da parábola, aqueles que estão ali ouvindo a parábola. A ideia é que aqueles que ouvem a parábola geralmente estão representados pelos personagens da história contada. Por isso, a pergunta que nós precisamos fazer de início é: quem são os ouvintes dessa parábola? Eu convido os irmãos a voltarem um pouco o texto no versículo de número 1 e 2 desse mesmo capítulo, que vai dizer assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui nós vemos dois diferentes tipos de públicos. De um lado, ouvindo a Jesus, tinha-se ali pecadores e publicanos. Do outro lado, tinha-se ali fariseus e escribas. Pecadores e publicanos eram pessoas tidas como imorais, tidas como gente da pior espécie, tidas como gente marginalizada, gente que não observava a lei como deveria. E publicanos, da mesma forma, eram pessoas que, por trabalharem para Roma e cobrarem impostos do seu próprio povo, eram eles considerados como traidores da sua nação. Além disso, esses publicanos também eram pessoas e que extorquiam muitas vezes o seu próprio povo, cobrando impostos muitas vezes indevidos e elevados. Portanto, do lado de cá temos publicanos e pecadores, gente considerada marginalizada, pecadores de fato confessos. Do lado de cá, ouvindo também a Jesus, havia ali fariseus e escribas. Fariseus, por sua vez, eles eram homens religiosos, eram homens que observavam a lei de maneira
rigorosa, eram homens que de maneira rigorosa interpretavam a lei e, além disso, eram considerados por Jesus como pessoas hipócritas, como pessoas legalistas, como pessoas que confiavam nos seus próprios méritos, na sua justiça própria. Irmãos, se é comum que os ouvintes de uma parábola, eles estejam nela representados pelos personagens dessa parábola, a pergunta que nós precisamos fazer é: quem na parábola que nós lemos e ouvimos representa aqueles pecadores e quem na parábola que nós lemos representa aqueles fariseus? Como nós sabemos, na parábola lida há dois importantes personagens, que são aqueles irmãos, ou aqueles dois filhos daquele pai. O irmão mais novo, narrado na parábola, ele é conhecido pela sua ofensa contra o seu pai, pelo seu pedido ofensivo e insensato contra o seu pai, e ele é conhecido como alguém que gastara tudo que tinha vivendo uma vida imoral, vivendo uma vida de um pecador, vivendo uma vida de um pecador, confesso. Portanto, esse irmão mais novo, ele certamente representa aquele primeiro tipo de ouvinte que eram os pecadores e publicanos. Do outro lado, temos ao final da parábola a presença do irmão mais velho. Esse irmão mais velho, ele era aquele que se orgulhara da sua estrita obediência a seu pai, pelo fato de nunca ter desobedecido nenhuma ordem do seu pai. Ele era, portanto, alguém que confiava nos seus próprios méritos, na sua justiça própria, e, portanto, representava aqueles fariseus. A ideia, portanto, o ponto é que essa parábola, ela não conta a respeito de apenas um filho perdido. Ela conta e ela fala a respeito de dois filhos perdidos. A ideia é de que um dos filhos, o primeiro, o mais novo, ele estava perdido na sua imoralidade, estava perdido na sua vida de pecado confesso. Enquanto que o segundo filho, o filho mais velho, representando aqueles fariseus, eles estavam também perdidos, mas perdidos no seu legalismo, perdidos na sua justiça própria, perdidos no seu farisaísmo. Portanto, meus irmãos, talvez um melhor nome para essa parábola não seja a do filho pródigo, mas seja a parábola de dois filhos perdidos, dos dois filhos perdidos. Acompanhe comigo agora no versículo 2, que vai dizer assim, desse mesmo capítulo: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aqui nós vemos que há uma crítica por parte dos fariseus a Jesus. Os fariseus criticam a Jesus, em primeiro lugar, por receber pecadores. Era comum da vida de Jesus conviver e receber pecadores a fim de pregar a esses pecadores sobre o reino de Deus. Mas para os fariseus, um verdadeiro judeu jamais se associaria com um pecador. Para os fariseus daquela época, conviver e se associar com um pecador era como quebrar o Salmo de número 1, que se diz que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Portanto, os fariseus criticam a Jesus por receber pecadores. Além disso, eles vão criticar a Jesus por comer com eles. A ideia aqui é de que, naquela época, o convidar alguém para comer à mesa tinha-se ali um significado especial. A ideia era de conferir honra, conferir dignidade, conferir intimidade, dar honra àquelas pessoas. Portanto, Jesus estava ali, ao comer e ao receber pecadores, de fato, os honrando, os dando dignidade, entrando em comunhão com aqueles pecadores. O ponto é que, para os fariseus, Jesus jamais poderia fazer isso, uma vez que aqueles pecadores, eles não eram dignos de tal honra. É por isso que eles criticam a Jesus da maneira que criticam. Os pecadores jamais poderiam receber devida honra, jamais poderiam receber o devido banquete de Jesus e a honra e o convite de Jesus ao comer à mesa, porque eles não eram dignos disso.
como talvez os fariseus pensavam que eles sim que eram dignos de receber tal honra. Agora o versículo 3 vai dizer assim, ó: então lhe propôs Jesus esta parábola. A ideia aqui é que Jesus, ele percebendo a crítica daqueles fariseus, ele conta a parábola que ele irá contar com uma intenção em mente. Ele conta a parábola com uma motivação em mente. E a ideia é de que ele vai direcionar a parábola especialmente àqueles fariseus. A ideia é que ele vai contar a parábola especialmente direcionando-a em resposta à crítica daqueles fariseus. E a ideia é de que eles, os fariseus, eles eram o alvo principal dessa parábola. Jesus, entretanto, ele não começa contando, no contexto do capítulo 15, diretamente a parábola do filho pródigo. Se os irmãos olharem o capítulo 15, os irmãos verão que há duas parábolas anteriores à parábola do filho pródigo, conhecidas como a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda ou da dracma perdida. Totalizando, portanto, 3 parábolas ao final. A primeira parábola, conhecida como a parábola da ovelha perdida, Jesus nos conta sobre um homem, um pastor, que possuindo 100 ovelhas, ele ao perder uma delas, ele deixa as 99 no campo ou no deserto em busca da sua ovelha perdida. E tendo-a encontrado, ele coloca sobre os seus ombros e ele volta para casa jubiloso e reúne os seus amigos, reúne os seus vizinhos e diz: alegremo-nos, porque achei a minha ovelha perdida. E diz o texto que haverá também maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É interessante que naquele contexto as ovelhas eram animais completamente frágeis, completamente dependentes, e em caso de uma ovelha se extraviar pelo caminho, era urgente e necessária a intervenção de um pastor, porque elas sozinhas não conseguiriam voltar para as suas casas. Era importante que um pastor fosse atrás das suas ovelhas. Então a ideia principal é um pastor, ao invés de negligenciar a sua ovelha, de abandonar a sua ovelha, de esquecer da sua ovelha, de desprezar a sua ovelha, é natural que um pastor buscasse a sua ovelha. E é natural que um pastor se alegrasse com a recuperação da sua ovelha. A segunda parábola contada por Jesus diz respeito a uma mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma, ela diligentemente acende uma candeia, varre a sua casa, e tendo-a encontrado, ela reúne as suas amigas e reúne as suas vizinhas, como fizera aquele pastor, e diz: alegremo-nos, porque já achei a minha moeda perdida. A ideia é de que, da mesma forma, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma, ou uma moeda, era uma moeda grega da época, equivalente ao salário de um dia de trabalho. A dracma também, alguns acreditam que fazia parte de um dote, onde a mulher colocava sob o seu colar e que era pago pelos seus pais a ela, para que em caso de abandono do marido, ela pudesse sobreviver. A ideia aqui é de que, em caso de perda, ela correria o risco de voltar para casa, de mendigar e de se prostituir. É por isso que ela procura aquela moeda com empenho. Não é como nós perdemos uma moeda hoje em dia. Aquela moeda fazia parte do recurso que ela teria em caso de abandono e fazia parte da sua própria sobrevivência. E diz o texto que ela procura diligentemente, ela acende uma candeia. A ideia de acender uma candeia é que, na época, as casas de pessoas pobres praticamente não existiam janelas. Então, costumava-se ser as casas terem um ambiente muito escuro. Então, a ideia é de que ela precisa acender uma candeia para procurar melhor sua moeda. E ela também varre a casa, uma vez que o chão das casas daquela época eram de areia, eram de terra batida, de modo que qualquer objeto que se perdesse nas casas ou no chão, que caísse no chão, era difícil de encontrar. Por isso que ela procura diligentemente, tendo-a encontrado, ela
reúne as suas amigas, as suas vizinhas e diz: alegrai-vos, porque já achei a minha moeda perdida. Irmãos, por que Jesus ele contara, portanto, duas parábolas anteriores à conhecida parábola do filho pródigo? A ideia é de que as três parábolas, elas falam do mesmo tema. Elas significam basicamente a mesma coisa. Reparem que nas três há sempre algo que é perdido, há sempre algo que é achado, e há sempre alegria e regozijo por aquilo que é achado. E a ideia e o ponto de Jesus é dizer o seguinte: se um pastor, se uma mulher, se um pai, se os anjos de Deus e se o próprio Deus naturalmente se alegram em achar aquilo que estava perdido, por que vocês, fariseus, não fazem a mesma coisa? Reparem que há uma crítica direta de Jesus àqueles fariseus. Esperava-se deles uma alegria natural em Jesus estar ali recebendo e comendo com pecadores e, portanto, os salvando e achando aqueles perdidos. A ideia é porque vocês, pecadores, não fazem o mesmo. E reparem comigo que na primeira parábola nós vimos que há algo ali que se perde fora, que se perde longe, que se perde num lugar distante, que fora aquela ovelha. E na segunda parábola nós vemos que há algo que se perde não longe, mas dentro de casa, que é aquela moeda perdida. E reparem que na terceira parábola, Jesus conta uma história, não de maneira coincidente, mas propositadamente, de alguém que não só se perde longe, distante como aquela ovelha, que era aquele filho mais novo, mas também conta a história de alguém que se perde dentro de casa, como aquela moeda. Jesus não contara as duas parábolas anteriores à toa ou sem propósito, mas sim para mostrar e para fazer um caminho progressivo até a sua terceira e principal parábola, que é a do filho pródigo. O que isso significa? É que a parábola que nós iremos estudar significa que ali nós temos dois filhos perdidos. Dois filhos que precisam de salvação. A pergunta, portanto, que nós precisamos fazer, ou as perguntas que nós precisamos fazer e responder são: que lições Jesus tem para dar àqueles pecadores? Que lições Jesus tem para dar àqueles ouvintes, seus fariseus e escribas? E por último, que lições Jesus tem para dar aos seus ouvintes atuais, que somos eu e você? Para isso, eu convido os irmãos a acompanharem comigo a partir do capítulo 15, versículo de número 11, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Por gentileza, meus irmãos. O texto de Lucas começa assim. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. A primeira palavra que aparece aqui no versículo de número 11 é a palavra continuou. A ideia aqui de Jesus é mostrar, ou de Lucas, é mostrar que Jesus ele continua a sua sequência de parábolas gêmeas. A ideia é de que Jesus, ele, ao contar as duas parábolas anteriores, agora ele vai caminhar ao clímax do seu ensino, que é a sua terceira parábola. E Jesus continua dizendo, começa a sua parábola dizendo, que certo homem tinha 2 filhos. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quem era este certo homem? A parábola, mais à frente e ao longo dela, nos fornece algumas informações a respeito desse homem. A primeira informação que ela nos fornece é que quando dá volta do seu filho mais novo, aquele homem, ele ordena aos seus servos e trabalhadores que o vistam com a melhor roupa, com sandálias nos pés, com um anel nos seus dedos. Além disso, ele ordena aos seus trabalhadores e servos que eles matem um novilho cevado, e mais à frente nós veremos que ele dá um grande banquete para o seu filho. Portanto, pelo fato dele possuir servos e trabalhadores, a primeira informação que nós temos a respeito desse homem é que ele era um homem rico.
Ele era um homem nobre, ele era um homem importante. Certamente aquele homem era um homem que possuía muitas riquezas e uma grande fortuna. A segunda informação que o texto nos dá a respeito desse homem é que ele tinha 2 filhos. É interessante essa informação, uma vez que, geralmente, quando nós lemos e ouvimos essa parábola, nós tendemos a nos concentrar na figura apenas daquele irmão mais novo, daquele irmão que fugira, daquele irmão que estivera longe, e nos esquecemos de que, ao final, nós temos também o outro filho desse pai, e que é também importante nessa parábola. Mas Jesus começa dizendo a respeito do mais novo o seguinte, versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Aqui é interessante que aquele filho mais novo, ele pede ao seu pai a sua herança. É interessante que naquela cultura, embora fosse possível um pai, enquanto em vida, fazer doações ao seu filho, uma herança completa só era entregue, só era usufruída e deixada para um filho após a morte do seu pai. Jamais uma herança era entregue ao filho, ou jamais um filho pediria uma herança ao seu pai enquanto este pai ainda estivesse vivo. O que causa choque nessa parábola para nós é que aquele filho, de maneira ofensiva, de maneira insensata, ele pede ao seu pai uma herança, a sua parte da herança, enquanto o seu pai ainda vivia. Esse pedido certamente soaria ao seu pai e também ao seu irmão como algo ofensivo, como loucura, como insensatez. Certamente a reação esperada daquele pai era que ele explodisse de raiva, era que ele desse uma surra naquele filho. Certamente no pedido ofensivo. E além disso, pedir uma herança enquanto o pai ainda estivesse vivo era a mesma coisa que considerá-lo já morto para si. É interessante que aquele filho, ele já não considerava o seu pai como seu pai, mas como alguém morto para si. O texto diz que de maneira inesperada aquele pai repartiu entre eles os haveres ou a herança. Segundo a lei de Moisés, em Levítico 21, 17, uma herança, quando deixada aos filhos de um pai deixaria a eles, ou ao mais velho, cerca de 2/3 da herança. Enquanto o mais novo, para o mais novo, era-se deixado 1/3 da sua herança. Portanto, aquele filho recebera 1/3 da herança do seu pai. Mas se nós lembrarmos que aquele pai era um pai rico, era um homem de muitas posses, 1/3 daquela herança era muito dinheiro. Era uma fortuna muito grande, ainda que fosse 1/3 apenas. Aquele filho recebera, portanto, uma grande fortuna do seu pai. Mas um ponto interessante levantado pelos comentaristas estudiosos é que, naquela cultura, era comum se esperar que, em caso de conflito, em caso de litígio entre um pai e um filho, como vimos aqui, era comum se esperar que o filho mais velho daquela casa, ou o irmão mais velho daquela casa, ele assumisse um papel de conciliador, de reconciliador. Estudiosos da cultura oriental do primeiro século entendem que era comum e era esperado que aquele filho mais velho daquela família, ele intervisse naquele conflito entre o filho mais novo e o seu pai e reconciliasse o seu irmão com o seu pai. Mas como nós vemos nessa parábola, aquele irmão mais velho, ele se omite do seu papel. Aqui nós vemos o silêncio do irmão mais velho. Aqui ele se mostra indiferente, ele se mostra negligente para com a sua função. E ele se recusa a fazer o seu papel de irmão mais velho, de reconciliador. Vejamos, portanto, tendo então visto a omissão desse irmão mais velho, o que acontece a esse irmão e a esse filho mais novo desse pai? Versículo 13 vai dizer assim, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O texto começa dizendo para a gente que, passados não muitos dias, a ideia aqui é de que aquele filho, ele não esperara muito para colocar em prática o seu plano. A ideia é de que ele faz o que faz apressadamente. A ideia é de que tamanha era a avidez de executar o seu plano, de viver uma vida pecaminosa, que ele não espera muitos dias, ou ele espera pouquíssimo tempo para isso. É interessante que quando o texto diz que ele ajunta tudo o que tinha, aqui provavelmente aquele filho, ele, ao receber a parte da propriedade do seu pai, ele a vendera. Ele vendera a sua parte da propriedade a fim de, transformando a sua venda em dinheiro, pudesse levar o dinheiro para si na sua viagem. Mas naquela época, era comum que uma venda de uma propriedade era algo que se arrastava por meses. Vender uma propriedade naquela época não era algo simples de se fazer. Vender uma propriedade era um processo demorado. E o que é interessante é que tamanho era o desejo e tão inflamado era o desejo de viver uma vida dissoluta, que aquele filho mais novo, ele, contrariando os padrões de venda da época, ele vende aquela propriedade apressadamente. Tamanha era o seu desejo, a sua fome de viver uma vida de pecado. Ele contraria todo o padrão de venda de propriedade da época. Ele vive uma vida dissoluta. Diz o texto que ele partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É interessante que ele parte para uma terra distante naquela cultura, naquela época. Uma propriedade era tão marcadamente ligada a um indivíduo e à sua comunidade em especial, que ao ver aquele filho, aquele jovem, abandonando a sua terra, a sua propriedade, pelos motivos que foi, e vivendo uma vida dissoluta, certamente, ao verem aquele jovem saindo da sua propriedade, ele atraíra o desprezo e o ódio não só, talvez, da sua família, mas em especial de toda a sua vizinhança. Uma vez que o que ele fizera era um pecado contra o seu pai e contra a sua comunidade. E é interessante que, certamente, aquela vizinhança e os seus vizinhos e a sua comunidade reprovara e se espantara com a atitude daquele jovem. E diz o texto que ele dissipa os seus bens vivendo dissolutamente. A ideia aqui de dissipar, em outras traduções e versões, é usada a palavra esbanjou. Ele esbanjou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É interessante que o nome que nós damos a essa parábola, chamada de parábola do filho pródigo, pródigo significa exatamente esbanjar. A ideia é de alguém que esbanjara todos os seus bens. A palavra pródigo significa esbanjar e gastar além do necessário. É gastar além do que se precisa. Aquele jovem, de maneira pródiga, ele esbanjou os seus bens vivendo dissolutamente. A ideia é de desregradamente, irresponsavelmente, inconsequentemente, descontrolavelmente. Irmãos, eu paro aqui agora para uma aplicação. A atitude daquele filho ilustra o cerne do pecado no coração humano. A saber, a atitude daquele que se considera independente de Deus. A atitude daquele que diz, eu me basto, eu sou suficiente, eu não preciso de Deus. Se nós pararmos para pensar, a atitude daquele jovem fora como a atitude de Adão e Eva naquele jardim. A atitude daqueles que se achavam independentes de Deus, que achavam que podiam viver uma vida autossuficiente e independente de Deus. A atitude desse jovem, desse filho mais novo, também é como a atitude daqueles que hoje, de maneira ímpia, vivem as suas vidas como se Deus não mais existisse, como se Deus estivesse morto para eles.
É comum que, mesmo tendo recebido de Deus talentos e dons naturais, os ímpios, aqueles que não amam a Deus, eles vivam de maneira dissoluta e irresponsável em seus pecados, não mais ou não considerando Deus ou o considerando como morto para si. Irmãos, essa atitude também foi a atitude de todos nós quando andávamos desgarrados e presos e escravos ao pecado. O que nós aprendemos aqui é que o pecado ele é certamente ofensivo para Deus. Viver como se Deus não existisse, como aquele jovem fizera e como os ímpios hoje fazem, é certamente não somente uma ofensa contra Deus, mas também uma atitude insensata e louca, assim como fora louca e insensata a atitude daquele jovem. Portanto, meus irmãos, é uma grande ilusão nós acharmos que podemos viver de maneira independente e autônoma de Deus. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É impossível nós vivermos de maneira autônoma, independente de Deus. Certamente o pecado trará as suas consequências. Mas voltamos ao texto, meus irmãos, versículos número 14 a 16, vai dizer assim, ó. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Entretanto, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É interessante que aqui duas desgraças acontecem à vida daquele jovem, daquele filho mais novo. Primeiro, os seus bens se esgotam, seus bens se acabam. E segundo, há uma grande fome que sobreveio ao país, ao local para onde ele fora. É interessante que aquele jovem, ele quebrara um princípio básico de finanças ou de economia, que é quando nós gastamos mais daquilo que nós possuímos. Aquele jovem, ele gastara tudo o que se tinha e certamente ao fazer isso não haveria outro resultado, outro fim, senão a miséria e a fome. Aquele jovem vivera uma vida como se não houvesse consequências e certamente a consequência chegou à sua porta. Irmãos, aqui nós vemos e aprendemos outra lição. A de que o pecado, ele certamente, irmãos, nos cega para as suas consequências. Certamente o pecado, ele cumpre, ele promete, melhor dizendo, muito mais daquilo que ele de fato pode cumprir. O pecado, ele é enganador. O pecado, ele nos faz cair numa ilusão de achar que a sua alegria durará para sempre. Entretanto, irmãos, como nós vimos, aquilo que aquele jovem, aquele filho tivera, certamente, uma hora se esgotou. E, em segundo lugar, uma fome veio àquele país. É interessante que, numa época de fome, certamente, as circunstâncias, não só daquele jovem, mas de todo um país, eram complicadas e apertadas. Numa época de fome, os alimentos certamente teriam seu preço elevado, o que dava às pessoas daquele país a perfeita desculpa de recusarem-se a ajudar aquele jovem. E aquele jovem, num país onde se passava fome, num país onde ele mesmo tinha suas próprias circunstâncias difíceis, a única solução que ele encontrara fora arrumar um emprego. Ele vai continuar no versículo 15 dizendo: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. É interessante que, ainda que ele precisasse de um emprego num país que se passava fome, não era fácil se conseguir uma vaga de emprego. De modo que ele vai se agregar a um cidadão que o manda a cuidar dos seus porcos. A palavra que é usada aqui no grego, no original, para agregou, para se agregar, a ideia aqui é de que ele se pendurou, é de que ele grudou-se a esse cidadão. A ideia é de que ele pedira um emprego insistentemente. E só depois de muitos pedidos e muitas rejeições
é que aquele homem, querendo se livrar desse infortúnio, desse jovem, ele dá qualquer emprego para aquele jovem. Interessante que, para um judeu comum, não havia pior ocupação do que guardar e cuidar de porcos. Certamente, cuidar de porcos para um judeu era como se chegar ao fundo e ao mais fundo do poço. E segundo a lei de Moisés em Levítico, além disso, um porco era um animal considerado imundo. Um judeu comum, ele jamais, em circunstâncias normais, se envolveria no cuidado de um animal considerado impuro, mas a ideia de que tamanho era o desespero, a fome dele, que ele vai se submeter a essa profissão, considerada à época tão humilhante. O versículo 16 vai dizer que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A ideia aqui de alfarrobas eram vagens de alfarrobeira, a ideia de que eram vagens usadas para a alimentação e para a forragem de suínos, né, e de jumentos, a ideia de que eram alimentos comidos apenas pela classe mais miserável, a classe mais pobre. Alfarrobas eram vagens, símbolos de extrema pobreza, a ideia de que tamanha era a fome daquele jovem, que o seu estômago clamava por qualquer comida que fosse, e o texto continua dizendo que ninguém lhe dava nada. Irmãos, pior do que cuidar de porcos era comer comida de porcos. Mas pior ainda do que comer a comida de porcos era desejar comer uma comida tão miserável e ainda assim ninguém lhe dá nada. A ideia é de que aquele jovem caíra em total baixa estima perante o povo daquela cidade, daquele país, que para eles os porcos eram mais valiosos do que aquele jovem, do que aquele filho mais novo. Irmãos, o que Jesus até agora ele quis representar? Jesus, contando essa história, ele quis representar e descrever exatamente a condição espiritual daquele primeiro público, daqueles pecadores e publicanos. Jesus queria demonstrar e descrever aqui como eram as suas vidas destroçadas, humilhadas, impuras, distantes de Deus. A ideia aqui de Jesus é descrever o tamanho da miséria, o tamanho da vida e da miserabilidade daquele jovem. Mas por fim, meus irmãos, aquele filho mais novo, ele terá uma reação. Versículo 17 ao 19, vai dizer assim, ó. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então a ideia aqui de que ele cai em si. Uma vez que o pecado o tivera deixado e alienado de si mesmo, uma vez que ele estivera perdido pelo seu pecado, por causa do seu pecado, a ideia de que ele, se deparando com a sua realidade, se deparando com a sua situação, ele cai em si. Ele recobre o senso, ele se dá conta da loucura que ele havia feito. Ele pensa: quantos trabalhadores do meu pai? Sendo que trabalhadores do pai, daquele pai, eram em importância muito inferiores a ele. Então, se os trabalhadores do meu pai, com muito menor importância do que eu, comem com fartura, porque eu estou aqui sendo filho daquele nobre homem, passando fome. Então a ideia é de que vai dizer o versículo 18. Ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pela primeira vez, irmãos, aquele jovem, ele se entristecera, não por causa daquilo que ele perdera, não por causa daquilo da sua riqueza perdida, da sua fortuna que ele perdera, mas ele se entristecera agora pelo pecado que ele cometera, ele reconhecer o seu pecado, ele reconhecer o seu egoísmo, ele reconhecer a sua ingratidão, ele vai dizer: pequei contra os céus e diante de ti. É interessante que ele reconhece que ele pecara em primeiro lugar contra os céus. A ideia aqui de céus, né, um judeu geralmente usava a palavra céus, né,
para substituir pela palavra Deus, a fim de não usar o nome de Deus em vão. Então ele diz, eu pequei primeiro contra o céu. Ele reconhece que o seu pecado, a sua ofensa, fora em primeiro lugar contra Deus, mas também contra o seu pai. Ele vai dizer, e diante de ti. Aquela cultura interessante que era da responsabilidade moral de um filho cuidar do seu pai na sua velhice. De modo que, tendo aquele filho gastado toda a sua fortuna e todo o seu bem, agora ele já não poderia cuidar do pai, uma vez que não teria recursos para isso. Então ele, além de ofender o pai com aquele pedido, ele não teria condições de cuidar do pai na sua velhice, o que caracteriza aqui que ele também pecara contra o pai. Aquele filho reconhece, irmãos, que ele pecara. E aqui eu paro para uma outra aplicação, meus irmãos. Aquele filho reconhecera que o seu maior problema não era outra coisa senão o seu pecado. O seu maior problema não era a sua fome, a perda da sua riqueza ou a sua miséria, mas sim o seu pecado. Irmãos, da mesma forma, o maior problema do ser humano, do homem, hoje não é outra coisa senão o pecado. O maior problema do ser humano não é a fome, a desigualdade social, não é o desemprego, é o pecado. Todos os outros males que decorrem do pecado. De modo que a única solução para o homem é, sem dúvida, o arrependimento dos seus pecados. A solução para o homem não está em uma revolução social, não está em mais educação, não está em maior distribuição de renda. A solução para o homem está no arrependimento dos seus pecados e em crer em Cristo Jesus. Aquele filho, portanto, ele vai ao seu pai e espera do seu pai que o seu pai o receba pelo menos como um dos seus trabalhadores. A pergunta é, qual será a reação desse pai? E aí a resposta a gente vê no versículo de número 20, que vai dizer, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Interessante que o texto diz que o pai o via ainda de longe. A ideia de que o pai aqui, ele mantinha expectativas de que aquele filho ainda viria, ele mantinha expectativas do retorno do seu filho. E ele vai correr, o abraçar e o beijar. É interessante que naquela época, naquela cultura, homens como aquele homem, ricos, importantes e nobres, e talvez já idoso, homens daquele porte jamais corriam. E aquele homem, contrariando os padrões sociais da época, ele correrá e correu para o seu filho, tendo em vista a sua saudade e o seu amor para com o seu filho. E o seu filho dirá, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. É interessante que aquele filho, ele, antes de terminar o seu discurso, que dizia ao final, trata-me como um dos seus trabalhadores, lembra do discurso ensaiado anteriormente? Aquele pai, ele interrompera o discurso daquele filho, e de maneira amorosa, ele não dá um sermão naquele filho, dizendo, eu avisei a você, mas ele chama os seus servos, o texto vai dizer que ele diz a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, versículo 22, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aquele pai, ele pede para que os seus servos, ele ordena aos seus servos que tragam ao seu filho, em primeiro lugar, a melhor roupa. Naquela época, uma roupa caracterizava a posição social de alguém. A ideia de que ao pedir a melhor roupa, aquele pai, ele já está tratando aquele filho não como qualquer um, mas como o seu filho. Não como um mero trabalhador, mas como o seu filho. Ele pede também, ordena aos seus servos que ponham um anel no dedo do seu filho. A ideia de anel aqui, provavelmente aqui se refere a um anel de sinete, é um anel com selo, muito semelhante àquele anel que o faraó dera a José quando ele o empossara como governador do Egito. A ideia de que aquele pai, ele reestabelece ao seu filho, sobre o seu filho, a autoridade. Agora, aquele filho era o filho do seu pai e não um mero trabalhador. Ele tem agora autoridade sobre os servos do seu pai.
e por fim ele calça sandália, ele ordena aos servos que calcem sandálias no seu filho. A ideia de que somente escravos naquela época andavam descalços. E vendo o seu filho naquele jeito marimbundo, mal vestido e descalço, aquele pai, ele ordena que os seus servos calcem sandálias, restituindo a posição de homem livre e de filho daquele pai. E por fim, ele ordena aos servos que matem um novilho cevado. Um novilho era um boi de pouca idade, né? E cevado aqui significa gordo, farto, bem nutrido. Essa é a ideia. A ideia de mandar que se mate um novilho cevado, esse tipo de animal era um animal que era reservado para um abate específico. Era reservado apenas para ocasiões especiais. Essa é a ideia. De modo que aquele pai, ele considera a volta do seu filho como uma ocasião especial. Não haveria outra ocasião tão especial para aquele pai como a volta do seu filho, e que por isso, por causa desse fato, ele ordena: matem um novilho preparado para ocasiões especiais. Matem o novilho cevado, e aquele pai, portanto, faz um grande banquete. Ele vai dizer, versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora aqui o pai começa a regozijar, ele chama os seus servos, os seus trabalhadores, o seu próprio filho, e faz uma grande festa, ele dá um grande banquete. É interessante que da mesma maneira como aquele pastor de ovelhas se regozijara com os seus amigos e vizinhos, como aquela mulher se regozijara com suas amigas e vizinhas por terem achado o perdido, aquele pai, ele também se regozija em ter achado o seu filho perdido e dá um grande banquete. É interessante, meus irmãos, que comumente quando nós chamamos essa parábola de parábola do filho pródigo, nós fazemos isso em referência ao fato de que aquele filho, ele gastara tudo o que tinha. Ele esbanjara e gastara tudo o que tinha e gastara além do necessário. Mas quando nós olhamos para essa cena do pai dando uma grande festa, um grande banquete para o seu filho, a ideia aqui é de que aquele pai, da mesma maneira, ele esbanjou o seu amor para com o seu filho. Ele esbanjara o seu amor para com o seu filho, dando ao seu filho mais do que aquilo que era necessário. Ele dá ao seu filho muito mais daquilo que ele precisava. Ele, portanto, nós podemos dizer que essa parábola não é somente a parábola do filho pródigo, daquele que esbanjara, mas também é a parábola que pode ser chamada da parábola do pai pródigo. Uma vez que aquele pai, ele fora um pai que esbanjara, e esse é o significado de pródigo. Aquele que esbanja, aquele que dá além do necessário, aquele que gasta mais do necessário. A palavra pródigo não significa imoral, mas sim esbanjador. Aquele que esbanja. E aquele pai, de maneira pródiga, ele esbanja o seu amor para com o seu filho, dando-lhe mais do que o necessário. E certamente, meus irmãos, aquele pai representa o nosso Deus. O pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que de maneira pródiga esbanjou o seu amor para conosco, nos dando muito mais daquilo que nós precisávamos e merecíamos. Irmãos, Deus, certamente, nesse sentido, é também um Deus que é pródigo, é também um Deus que é amoroso, é também um Deus que esbanjou o seu amor para com pecadores perdidos e esbanjou o seu amor em Cristo Jesus, nos dando o seu próprio Filho, muito mais daquilo que nós merecíamos, precisávamos. Irmãos, o texto continua, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. É interessante que, ao voltar do campo, entra em cena agora o filho mais velho. E ele, ao ouvir a música, ao ouvir a dança, ao ouvir aquele grande banquete,
Ele chama um dos seus servos e pergunta: o que é isso? Ele diz: o seu irmão voltou. Talvez o servo tenha perguntado na expectativa de que o irmão pulasse de alegria, mas, como diz o texto, ele se indignou e não queria entrar. O seu pai então sai e tenta reconciliá-lo com o seu irmão. E a resposta do filho mais velho ao seu pai é a seguinte, versículo 29 ao 30. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Interessante, irmãos, que aqui a resposta desse irmão mais velho, desse filho mais velho ao seu pai, caracteriza muito o comportamento daqueles fariseus, que ao invés de se alegrarem com o fato de Jesus estar ali contando a parábola a pecadores, e portanto os salvando, e portanto os convidando à mesa para aquele banquete, da mesma forma aquele irmão mais velho critica o seu pai por receber e comer com pecadores, e comer com aquele irmão mais velho pecador. Além disso, é interessante que aquele irmão mais velho, ele se refere ao seu irmão dizendo ao seu pai: vindo, porém, este teu filho. A ideia aqui é de que ele não reconhecera o seu irmão como irmão, mas sim como apenas o filho do seu pai. Ele se envergonha do seu irmão. E mais do que isso, ele se envergonha de lhe chamar de irmão. Interessante, irmãos, que o texto vai dizer para a gente que ele se dirige ao seu pai dizendo: eu tenho trabalhado há tanto tempo e o Senhor nunca me deste nem um cabrito para me divertir com os meus amigos. Interessante que isso denuncia para nós e nos mostra que a intenção daquele filho de obedecer o seu pai não era por amor ao seu pai, mas era puramente por interesse. Aquele irmão mais velho, aquele filho mais velho, ele obedecera a seu pai por puro interesse, por pura buscando recompensas. Da mesma maneira como aqueles fariseus que, por meio das suas boas obras, buscavam acumular crédito para com Deus. A ideia aqui é de que a relação daquele filho com o seu pai era uma relação baseada no mérito. Irmãos, essa parábola nos ensina, caminhando para o final, que existem dois tipos de perdição. Existe a perdição do irmão mais novo, da imoralidade. E existe também a perdição do irmão mais velho, da religiosidade, do legalismo, da hipocrisia, do farisaísmo. É muito comum e muito fácil nós percebermos o primeiro tipo de perdição. Basta que nós olhemos pelas janelas das nossas casas, basta que nós visitemos uma praça pública, basta que nós andemos nas ruas, que nós veremos certamente pessoas perdidas nas suas imoralidades, pessoas perdidas nos seus pecados, como aquele irmão mais novo. Certamente, irmãos, nós vemos isso com maior facilidade. Mas, por outro lado, existe a perdição do irmão mais velho. Aquela perdição que é difícil de nós percebermos. Por um motivo. É que essa perdição muitas vezes se esconde através e por trás de boas ações. É muito comum pessoas fazerem boas ações, fazerem aquilo que é certo, que é correto, que está na lei de Deus, mas com intenções distorcidas, com intenções meritórias, com intenções e com a motivação desse irmão mais velho, com a motivação de acumular crédito para com Deus. É muito comum nós vermos grandes artistas doando milhões, mas com a intenção de acumular crédito para com Deus, de serem bem vistos perante os de fora. A perdição do irmão mais velho, portanto, ela é mais sutil. Ela caracteriza aqueles que fazem aquilo que é correto, mas com intenções pecaminosas. Irmãos, que Deus nos livre não apenas da imoralidade, não apenas do pecado que é visível, mas da
aquelas boas ações que nós podemos fazer, mas com intenções erradas e pecaminosas. Que Deus nos conceda motivações piedosas e justas para obedecê-lo. Então, por fim, essa parábola também nos ensina que existem dois tipos de religião. A religião do irmão mais novo, arrependido, e a religião do irmão mais velho. A religião da graça, o cristianismo, e a religião, por outro lado, do mérito, a religião que caracteriza todas as outras religiões. Em todas as outras religiões, você precisa fazer algo para ser salvo. Você precisa fazer por onde para ser salvo. No cristianismo, na religião da graça, na religião do irmão mais novo arrependido, você é salvo. E, sendo salvo, você faz boas obras em gratidão, em amor. Mas você não faz algo para ser salvo. As suas boas obras não contam para te salvar. Aquele irmão mais novo, ele demonstrara que ao se arrepender, ele é recebido pelo Pai de maneira amorosa, caracterizando a religião da graça, o cristianismo, enquanto que aquele irmão mais velho, ao fazer por onde, ao tentar acumular crédito para com o seu pai, ele caracteriza aqueles que acham que conseguem acumular crédito para com Deus fazendo boas obras. Uma história muito conhecida, contada por um pastor e missionário chamado Paul Washer, ele conta para nós que Deus ele se dirige a 3 pessoas de 3 religiões diferentes. Ele vai dizer assim, primeiro para um judeu, pergunta: judeu, você acha que você vai para o céu? Ao que o judeu responde sim, e a pergunta de volta é por quê? E ele responde: eu irei para o céu, porque eu tenho obedecido à lei, eu tenho sido fiel à lei, eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens, e por isso eu vou para o céu. E aí Deus pergunta para um muçulmano, né, e diz: muçulmano, você acha que vai para o céu? E o muçulmano responde: é claro, eu tenho sido fiel à Torá, a Alá, eu tenho sido fiel ao Alcorão, eu tenho sido fiel e por isso eu irei para o céu. E aí Deus pergunta para o cristão: cristão, você acha que irá para o céu? E o cristão responde sim. E a pergunta de volta é por quê? E o cristão responde: eu irei para o céu, porque, embora em pecado tenha me concebido a minha mãe, e em iniquidade eu tenha sido formado, porque, embora eu tenha pecado contra ti, e já não seja digno de ser chamado teu filho, por causa de Cristo, dos méritos de Cristo, e não dos meus méritos, não de nada que eu possa fazer, por causa de Cristo, e dele eu sou salvo, e por isso eu irei para o céu. Reparem, irmãos, a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões, entre a religião daquele irmão mais novo e todas as demais religiões que caracterizam e que são caracterizadas pelo irmão mais velho. Mas eu termino dizendo que naquela cultura, daqueles que ouviam aquela parábola, absolutamente ninguém que ouvia aquela parábola esperava que aquele pai fosse até aquele país distante, até aquela região distante, em busca do seu filho. E de fato aquele pai não vai. Tamanha era a ofensa que aquele filho fez contra o seu pai, tamanha a insensatez do seu pedido, que nenhum dos ouvintes de Jesus na época esperava que aquele pai fosse até aquelas regiões mais distantes em busca do seu filho. E ele não vai. Ao invés disso, como já dito, em caso de conflito, em caso de litígio entre um pai e um filho, era-se esperado que o irmão mais velho dessa família tomasse um papel de reconciliador. Era-se esperado, portanto, e aqueles ouvintes esperavam que aquele irmão mais velho, ele tinha o papel de ir até longe, de ir até aquele chiqueiro de porcos longe no país distante e trazer o seu irmão e reconciliá-lo com o seu pai. Mas aquele irmão mais velho, como nós sabemos, ele também assim não faz. A pergunta é por quê? E a resposta
é que aquele irmão mais novo, ele não tinha, de fato, um verdadeiro irmão mais velho. Ele tinha, sim, ao seu lado, um fariseu. Irmãos, nós, eu e você, nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29 da sua carta, ele diz, e se refere a Cristo como sendo o primogênito dentre muitos irmãos. A ideia é de que Cristo, ele é o primeiro, o irmão mais velho dentre muitos irmãos mais novos, como eu e você. O autor aos Hebreus, no capítulo 2 da sua carta, ele diz que convinha que em todas as coisas Cristo se tornasse semelhante aos seus irmãos. A Bíblia trata Jesus como o nosso irmão mais velho. Em Cristo nós temos, de fato, um verdadeiro irmão mais velho. Irmãos, Jesus, diferentemente daquele irmão mais velho, que não teve amor suficiente para deixar a sua casa, o seu pai, e ir àquelas regiões distantes, aquele país distante, naquele chiqueiro de porcos e resgatar o seu irmão e conciliá-lo com o seu pai. Jesus, de maneira diferente, e ao contrário desse irmão, ele foi aquele que renunciou toda a sua glória, renunciou a presença do seu pai nos céus e a glória que tinha com o seu pai, e veio até esse mundo distante. E foi não a um chiqueiro sujo da lama de porcos, mas a um mundo sujo pela lama do pecado. E nos resgatou e nos trouxe de volta para o Pai, a fim de nos reconciliar com o seu Pai. E que por causa disso, nós também podemos chamá-lo de nosso Pai. Jesus, de maneira diferente daquele irmão que, quando da volta do seu filho, do seu irmão mais novo, ele se envergonhara do seu irmão, se indignara contra o seu irmão e se recusara a chamá-lo de irmão, se envergonhando por chamá-lo de irmão e dizendo ao seu pai, esse teu filho. Jesus, de maneira totalmente diferente, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, ele é aquele que não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Jesus é aquele, irmãos, que não se envergonha dos seus irmãos mais novos. Somos eu e você. Jesus, irmãos, diferentemente daquele irmão mais velho, daquele fariseu, que não se alegrara quando da volta do seu irmão e se indignara com o seu pai, e que não sentira a alegria que deveria sentir pela volta do seu irmão. Jesus, ele foi aquele que, conforme diz o autor aos Hebreus, suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Jesus é aquele que se alegrou em nos salvar, e se alegrou em salvar perdidos e pecadores. Que nós sejamos gratos ao Senhor Jesus Cristo, que, como nosso verdadeiro irmão mais velho, ele foi até o nosso mundo, até a nossa sujeira, a sujeira do pecado, e nos resgatou, e nos conciliou com o Pai, a quem podemos chamar de nosso Pai. Que nós sejamos gratos ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de maneira pródiga esbanjou o seu amor para conosco e nos concedeu muito mais daquilo que nós merecíamos. E por meio do qual, em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos, revivemos. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Que Deus nos abençoe. Amém.